Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar? Amados irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, das bodas de Caná, é, sem dúvida, um dos evangelhos mais conhecidos dos católicos no mundo inteiro. Todo mundo conhece bem essa passagem. Quase sempre nós usamos esse evangelho como oportunidade para falar um pouquinho sobre a força, o poder da intercessão da Virgem Maria, que consegue adiantar a hora do seu filho, fazendo com que ele faça o seu primeiro milagre, ou como diz São João, o seu primeiro sinal, que manifestou a sua glória e fez com que seus discípulos passassem a acreditar no seu poder divino. Mas esse evangelho traz também para nós oportunidades de outras reflexões. Santo Agostinho, quando comentava esse evangelho, ele gostava de usar o evangelho como uma resposta para uma heresia que havia no tempo dele, derivada do gnosticismo. O gnosticismo foi uma heresia muito forte lá no início da igreja, e dentre as muitas coisas que os gnósticos defendiam, uma delas é que uma parte dos gnósticos, talvez todos eles, eram contra o casamento. Eles diziam que o casamento era uma coisa inventada pelo próprio diabo. E por que eles falavam isso? Porque eles eram espiritualistas, ou seja, para eles a matéria, o corpo, é algo mau, é algo ruim. Se o matrimônio é o local da geração de filhos, portanto da propagação da matéria, o matrimônio só pode ter sido inventado pelo próprio diabo. Era isso que eles diziam. E Santo Agostinho vai mostrar que não pode ser isso, porque se fosse assim, Cristo não só não teria feito um milagre num casamento, mas Cristo nem sequer teria ido ao casamento. Mas ele foi. Cristo foi, Maria foi, e lá naquele casamento Cristo faz o milagre. Hoje em dia, amados irmãos, nós vivemos uma mentalidade acerca do casamento tão errada quanto da época dos gnósticos, só que virada de cabeça para baixo. Se no tempo de Santo Agostinho, muitos tinham uma visão espiritualista errada acerca do matrimônio, como se o matrimônio fosse diabólico, porque ele também é material. O que nós vivemos hoje é uma visão completamente materialista do matrimônio, em que o aspecto corpóreo, o aspecto material, se sobressai de tal maneira que o lado mais profundo, que o símbolo do matrimônio espiritual entre Cristo e a igreja, se perde na cabeça das pessoas, mesmo na cabeça dos católicos. E para provar isso, sem ser muito longo, nós podemos pensar 3 situações. Em primeiro lugar, nós vemos como as pessoas tendem a se preparar de forma desproporcional para o aspecto material do casamento com relação ao seu aspecto espiritual. Vou ser bem concreto. As pessoas vão se casar, ocupam a mente, ocupam o dinheiro, todas as preocupações, em tantos e tantos detalhes materiais, de festa, de casa, e, enfim, todas essas coisas. O que não é um problema. A gente não é gnóstico. Não tem problema nenhum você fazer sua festa, não tem problema nenhum você gastar seu dinheiro lá na sua casa. Só que ao mesmo tempo, a preocupação com o aspecto espiritual,
a preocupação com a vocação matrimonial de fato é esquecida. Tanto tempo se gasta, tanta preocupação se gasta com tantos detalhes supérfluos, e a preparação verdadeira e real, muitas vezes, quando muito, se resume a 10 cansadas reuniões de curso de noivos, onde não se presta muita atenção, onde não precisa de muito motivo para faltar, em que o assunto tratado acaba na hora que a gente passa da porta. Se a gente não se prepara espiritualmente para o matrimônio, a batalha espiritual que o matrimônio vai ser pesada demais. E todas aquelas coisas materiais tão bonitas vão se tornar mera nostalgia de um dia feliz que já passou. Da mesma forma, nós vemos a mesma mentalidade, e pior ainda, com tantas e tantas pessoas, mesmo católicas, que desprezam o sacramento do matrimônio. Que vivem juntas e que podem receber o sacramento, mas ficam adiando na expectativa de coisas acessórias que a gente sabe que vai demorar a chegar. Eu não caso na igreja porque eu quero fazer festa. Eu não caso na igreja porque dá muito trabalho. E a pessoa se acostuma a viver numa situação de pecado, de tanto esperar a festa, vai deixando que o demônio faça a festa na sua vida com o pecado, porque não entende que a beleza da igreja no casamento não é composição de foto. Que a beleza da igreja no casamento é a força espiritual de um mistério de Cristo. Que a união verdadeira só acontece diante de Deus. E que todo o resto é secundário. E que a morte não vai esperar você ter as condições de fazer a sua festa perfeita. Mas a mentalidade materialista continua forçando tantas e tantas famílias a viverem afastadas de Deus. E nem mesmo ficar privado da comunhão eucarística é suficiente para fazer com que as pessoas percebam o abismo em que se encontram. Por isso, amados irmãos, se a gente se encontra em qualquer situação que nos afaste de Deus, a única coisa que nós podemos fazer é correr para soltar todos os grilhões que nos prendem longe do Senhor. E não se acomodar. É como se, às vezes, as pessoas vivem como se fosse um presidiário, que as portas, as grades estão abertas. Só precisa levantar e sair fora. Só que as pessoas se acostumaram tanto a ficar sentada no cantinho da cela, que a preguiça não permite que a pessoa tenha liberdade. A pessoa se acostumou com a escuridão, com a sujeira, e a luz ofusca, incomoda e não atrai mais. E às vezes, amados irmãos, nós vemos a mesma mentalidade materialista naquelas pessoas que trilharam um bom caminho no início, que se prepararam, que se casaram, mas que em vez de viver o matrimônio como verdadeira vocação,
uma vocação regada pelo amor teologal, acabam vivendo o matrimônio de forma egoísta e material. Todas as vezes que essas coisas secundárias e materiais se tornam um centro da vida e da existência da família, o motivo de todas as preocupações, o motivo de todas as discussões. Quando o bem-estar material é mais importante que a saúde espiritual de um e de outro. Antigamente, já existia, claro, sempre existiram erros com relação a isso. Há muitos anos atrás, as pessoas que não entendiam o verdadeiro valor do matrimônio viviam essa realidade como mero senso de dever. Se a gente quer conhecer o que é um matrimônio real, a gente precisa ver a vida dos santos que eram casados. A maioria das pessoas, antigamente, vivia o matrimônio como uma questão social, dever. O senso de dever do homem antigo era muito maior que o nosso. Só que o senso de dever, a obrigação social, a obrigação de família, não é suficiente. Era suficiente para fazer com que os casamentos não acabassem. Porque de fato era assim. Mas não era suficiente para fazer com que o casal fosse santo. Na medida que a sociedade vai mudando, o senso de dever vai dando espaço para uma mentalidade romântica. E aqui, quando eu falo romântico, não é abrir a porta para a esposa, nem dar flores. É romântico de filosofia mesmo, romântica. O romantismo, ele inculca na cabeça das pessoas, coloca na mente de todo mundo, que o amor é um arrebatamento sentimental. Um arrebatamento sentimental egoísta, onde a busca da própria satisfação é o objetivo final. E é isso que virou a concepção comum de amor das pessoas. As pessoas procuram alguém que as faça felizes. Quando o amor cristão não é isso. O amor cristão é uma das virtudes teologais. São 3, fé, esperança e caridade. São aquelas virtudes que são colocadas em nós pelo próprio Deus. E das 3, a caridade, que é o amor, que é a mesma coisa, é a maior de todas, porque Deus é amor. O amor é uma pessoa, o amor é Cristo. E somente o amor vivido como o amor de Cristo é suficiente para fazer com que o matrimônio seja vivido como ele deve ser vivido. Um amor que é doação completa e total para o outro, que não pensa em si, cuja felicidade vem como rebote. O que é rebote? A gente ama o outro e respinga na gente. Aí a gente fica feliz também. Não é a busca de uma satisfação de si mesmo, primária. E a gente podia fazer o seguinte. Sugiro a vocês, os casados principalmente, que deem uma olhada depois no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, no versículo 4 até o versículo 8. Isso serve de exame de consciência do casal. Primeiro, não fica com essa história de seria muito bom fulano escutar isso. Não, Deus não trouxe fulano aqui. Deus trouxe você. Então é para você que nós estamos falando. Minha esposa tinha que escutar isso daí. Não. Se ela não veio na missa, era você que tinha que escutar isso daí. Se ela veio, é porque os dois estão precisando. Se o amor é uma pessoa, a gente pode trocar a palavra amor pelo nosso próprio nome. O que São Paulo fala?
O amor é paciente, o amor é bondoso, não tem inveja, não é orgulhoso, não é arrogante, nem escandaloso. Não busca seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aí eu te pergunto, nós somos pacientes, bondosos, não temos inveja, não somos arrogantes, tudo esperamos, tudo desculpamos, tudo suportamos? Pensem nisso, só nessa frase, o amor tudo suporta. Às vezes a gente acha que o problema são os sintomas e não a doença. O amor é paciente. Seu problema não é falta de paciência, seu problema é falta de amor. Seu problema não é arrogância, seu problema é falta de amor. Não é que você é rancoroso, você ama pouco. Se a gente não transpõe para a nossa vida as características da caridade que São Paulo coloca aqui, então significa que nós ainda vivemos a nossa vida de família de forma material demais. E a partir de hoje, é importante que a gente se esforce para permitir que o amor transforme o nosso coração, para que tudo aquilo que São Paulo fala acerca da caridade transpareça na nossa própria existência. Porque, como São Paulo fecha aqui no versículo 8, a caridade jamais acabará. Se a gente quer uma garantia de que a família nunca vai acabar, de que nosso matrimônio nunca vai acabar, a única garantia é a caridade, o amor. E vamos pedir hoje a intercessão da Virgem Maria, ela que esteve presente naquele casamento das bodas de Caná, que ela esteja presente com sua intercessão no casamento de cada um, na vida de cada um. Para que no momento em que os problemas surgirem, porque eles vão surgir, enquanto os noivos estão batendo cabeça, perdidos, sem saber o que fazer, a Virgem Maria, ela sabe exatamente aonde que ela recorre, a quem ela recorre, como ela recorre a Cristo. E quando no meio da confusão a gente olha para o rosto da Virgem, as palavras que nós escutamos são as mesmas que ela disse lá atrás: fazei tudo o que ele disser. E na medida em que nós fazemos tudo o que Cristo diz para nós, o vinho da alegria se torna abundante na vida de cada um. Contanto que a gente tenha disposição de sair da nossa comodidade e carregar algumas talhas de água, contanto que a gente tenha disposição para fazer a nossa parte, Cristo está pronto para transformar a água em vinho. Façamos, portanto, a nossa parte, amados irmãos, que a Virgem Maria proteja cada um de nós e abençoe de forma especial todos aqueles que são casados. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.